A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma lição. A lição número 7 desse quarto trimestre de 2022, cujo tema dessa lição é a responsabilidade é individual. Peço para você que você puder, curta a página, siga o canal, se inscreva no canal. E você também pode entrar no Telegram do nosso grupo Semeando a Palavra de Deus. Você pode acompanhar também o nosso programa Semeando a Palavra de Deus na rádio El Shaddai Vida, todos os sábados, das 2 da tarde às 4 da tarde. Tanto o link do Telegram como o link da rádio estará na descrição aqui do vídeo, nos comentários dessa aula. Amém? E entrando aqui nessa lição, nós temos o texto áureo, que é Ezequiel 18:20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática é, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. O texto base aqui dessa lição número 7 é Ezequiel 18, versículo 20 ao 28. E já entrando aqui na introdução, irmão, Ezequiel ele estava pregando ali para a região dos cativos que estavam habitando no território governado e dominado por Nabucodonosor, pela Babilônia. E esse povo, o povo de Judá, eles estavam falando algo, irmãos. Estavam questionando Deus e usando uma parábola, uma frase muito conhecida no meio daquele povo. E aquele povo, irmão, eles achavam que o que eles estavam passando, o que eles estavam vivenciando, aquele sofrimento, aquela correção da parte de Deus, aquele povo estava achando que ele estava colhendo o fruto dos caminhos, das decisões dos seus pais, dos seus descendentes, das outras gerações que passaram ali pela terra de Jerusalém. Eles achavam, irmãos, que eles estavam sendo castigados pelo erro dos outros. E a frase que aquele povo estava usando, tanto ali falando para Ezequiel, como falando para Jeremias, enquanto Jeremias estava pregando ali em Jerusalém, continuou ali no meio do território de Jerusalém, e Ezequiel pregando no território da Babilônia, aquele povo estava dizendo a seguinte frase: os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Esse ditado, irmão, era referente à situação que eles estavam vivendo. Eles achavam que ele estava sendo disciplinado pelo erro de outras pessoas, que ele estava pagando um preço pelas decisões de outras pessoas e não estavam achando que era por causa do erro deles mesmos, pelos caminhos deles errados mesmo. E aqui nessa introdução, eu quero fazer uma introdução bem ampla, né? Porque a humanidade é assim. As pessoas são assim. Nós somos assim. Por muitas vezes, irmão, nós achamos que nós estamos pagando e algo está acontecendo na nossa vida por erro de alguma pessoa, pelo cenário, por alguma situação. Mas nós nunca olhamos para o nosso próprio umbigo, nós olhamos para a nossa própria face. A humanidade sempre foi assim, meu irmão e minha irmã. Você vê que a humanidade sempre procura colocar a culpa em alguém, mas menos em si mesmo. Nós vemos na palavra de Deus, logo no início da humanidade, logo no início dos nossos primeiros pais, nossos primeiros descendentes, Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. E em Gênesis 2, versículo 15 a 17, diz que e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que delas comer, certamente morrerás.
Deus pega o homem, pega a mulher, põe no jardim e dá uma ordem para eles não comer da árvore do conhecimento, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Deus mostrou, Deus avisou, Deus alertou. Porém, irmãos, nós sabemos o que aconteceu. Eva come do fruto proibido e dá ao seu marido. E a Bíblia diz que Deus vem caminhando, irmãos, no jardim, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Então, irmãos, nesse momento aqui, olha o que Adão diz, irmão. Adão diz a seguinte coisa: Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão não assumiu que o erro foi dele, foi ele que quis comer, ninguém o obrigou. Aí, irmãos, a palavra de Deus diz, e disse o Senhor a Deus à mulher, Gênesis 3,13: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. A mulher, irmãos, põe a culpa na serpente. Adão põe a culpa na mulher. Irmãos, a humanidade é assim. Sempre quer pôr a culpa em alguém. Quer pegar o peso e botar sobre outra pessoa. Nunca quer assumir os seus erros, as suas falhas. É homem e mulher para pecar, mas não é homem e mulher para assumir o erro e pagar o preço pelo erro. Esse é o jeito da humanidade. Esse é o jeito da sociedade atual. Uma sociedade afundada no pecado, que é justa aos seus próprios olhos, mas é carnal, mundana, completamente voltada para o que é material. Irmãos, mas o bonito dessa história é que Deus não age, irmão, com imparcialidade, passa a mão na cabeça de ninguém. Porque a Bíblia diz que Deus puniu primeiramente o diabo. Olha a sentença que Deus fez, irmão. Então o Senhor Deus disse à serpente: Portanto, fizeste isso, maldito serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é Deus apontando para a cruz, irmão, do Calvário, que Cristo fez com Satanás. Cristo derrotou ele na cruz do Calvário. E a sentença contra a mulher que Deus disse. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E para o homem foi a sentença. E Adão disse: Portanto, deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Portanto, és pó, e em pó tornarás. Irmãos, o homem e a mulher quis não assumir o erro, não assumir a culpa. Mas Deus, irmão, puniu a ambos, irmão. E hoje em dia não é diferente. As pessoas colocam a culpa em coisas, colocam a culpa em pessoas, colocam a culpa em situações, mas nunca querem colocar a culpa sobre si mesmos. E por isso, irmão, que a gente tem que reconhecer nossos pecados, reconhecer nossos erros. E aqui nessa aula hoje nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos ver no decorrer dessa aula que o povo de Israel não queria assumir o erro, que eles estavam sofrendo a consequência dos seus caminhos errados, irmãos.
E isso que nós vamos aprender no decorrer dessa lição. Entrando aqui agora no primeiro tópico dessa lição, cujo tema é sobre a máxima usada em Israel, vamos ter 3 subtópicos. O primeiro, uma máxima equivocada. O segundo, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. O terceiro, o problema em nosso tempo. No primeiro subtópico aqui, uma máxima equivocada, nós vamos entender essa frase usada no meio desse povo de Israel. Era uma frase antiga, muito usada entre o povo, porém equivocada. É uma falta de interpretação do que Deus já tinha falado, do que Deus já tinha dizido. O povo, irmãos, interpretar errado Êxodo 25 e Deuteronômio 5:9. Olha só o que a palavra de Deus diz em Êxodo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem neles prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. E Deuteronômio 5, versículo 9. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Eles interpretaram errado, irmão. Eles acharam que o pecado daquele povo, lá do deserto ainda, ou das outras gerações ali, do tempo dos juízes, do tempo dos alguns reis que passaram, estava caindo sobre eles, irmão. Mas não era isso. O que Deus está falando aqui nesses 2 versículos é: se os filhos permanecer nos erros dos pais, nos pecados dos pais, eu vou castigá-los. Igual o dia de hoje. Tem um pai que é assaltante, que é traficante, faz muita coisa errada. E o filho nasce e vai no mesmo embalo do pai. Então, irmão, Deus vai visitar aquele filho e vai castigá-lo, porque ele permaneceu nos caminhos errados dos pais, irmãos. Não é que você vai ser castigado se você é uma pessoa boa, honesta, e seu pai era uma pessoa má, que fazia coisa ruim. Você, irmãos, não vai pagar pelo erro do teu pai. Você vai prestar conta pelos seus erros, pelas suas falhas. E essa palavra, os pais comeram uva verdes, usada pelo povo de Israel, significa pecados, erros, decisões. A uva significa pecados, erros. E a frase, os dentes dos filhos se embotaram, pelos pais que comeram uva verde, significava que os filhos estavam pagando pela situação, pela causa, pelos caminhos que os pais levaram, irmão. Pelos caminhos, pelas decisões que os pais tomaram. Então, irmão, era uma palavra equivocada, mal interpretada, mal entendida, irmão. Né? E até hoje em dia mesmo, né, nós temos isso dentro da igreja. Né? Não no mesmo sentido aqui, mas falta de interpretação bíblica, irmão. É uma coisa muito séria hoje em dia. Falta de interpretação bíblica faz você orar errado, pedir errado, ver Deus da forma errada. Falta de interpretação bíblica, irmão, é uma cegueira muito grande hoje em dia. E o que o diabo mais faz hoje em dia é distorcer a palavra de Deus, distorcer o que está escrito. Aqui no segundo subtópico é Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. Tanto Jeremias, irmão, que estava pregando lá em Jerusalém para o povo que ficou antes de Nabucodonosor destruir todo o templo, toda Jerusalém, Jeremias estava ministrando lá, fazendo a obra de Deus lá, e ele tratou sobre esse assunto também. Em Jeremias 31:29, a Bíblia diz: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uva verde ou os dedos dos filhos se embotaram. Aqui é uma visão profética, né? O futuro, no amanhã, que nunca mais esse provérbio se repetiria depois que Deus trataria esse povo. Em Ezequiel também, ao qual nós estamos estudando aqui nessa lição, em Ezequiel 18:2, que está escrito relatando esse mesmo provérbio, essa mesma fala do povo. Que pensa vós, os que usa essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo:
os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos que se embotaram. Irmão, o cenário era caótico nessa época. Nabucodonosor tinha invadido já 2 vezes Jerusalém e levado cativos para as terras da Babilônia. E sempre diante de uma situação caótica, os homens procuram transferir a culpa deles mesmos, o erro deles mesmos, para outra coisa, para outras pessoas. Um belo exemplo, irmão, nós temos hoje no século XXI, foi a questão do Covid no nosso dia, no nosso meio, aonde pessoas, irmão, começaram a culpar o governo, a culpar o presidente que estava no poder. A culpa é dele que fulano morreu, a culpa é dele. Não, irmão, isso não é culpa de ninguém, não. Isso não é culpa nem minha, nem sua. A morte, quando ela chega, irmão, quem tira a vida do homem, quem permite que o homem morra, é Deus, irmão. Deus dá vida e tira a vida. Não é culpa de um governo, não é culpa de um homem. É culpa, meu irmão e minha irmã, não de mim nem de você. Tinha para acontecer e pronto. É lógico que por negligência, por corrupção, por falta de dinheiro público injetado na segurança, na saúde, pessoas pagam um alto preço. E isso é lógico, irmão. Mas eu vi pessoas falando, né? O presidente não deu a vacina, não assinou, mas as pessoas esquecem de ver que nem a Anvisa tinha assinado, irmão. Nem a Anvisa assinou para tomar essa vacina antes, mediante a autorização da Anvisa, de todos os órgãos, ela foi liberada, irmão. E ainda médicos, grandes médicos falou, nós vamos deixar aplicar a vacina, mas há um alto risco também. No amanhã, no futuro, nós podemos colher fruto dessa vacina, porque não teve um estudo a longo prazo dela. Então nós vemos pessoas aí culpando um monte de gente. E isso é apenas um dos exemplos, nós temos vários outros. E isso, irmão, esse assunto, essa visão, essa forma de pensar, que um paga pelo erro dos outros, que a culpa é do outro, a culpa não é minha, nós vemos essa visão também nos dias de Jesus. João 9, versículo 1 ao 3, olha o que a Bíblia diz. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha o pensamento do povo. Cerca de mais de 500 anos na frente, irmão. Dessa palavra nós temos lendo aqui, ó, de Ezequiel. Mais de 500 anos, cerca de 500 anos para frente, irmãos. O povo tinha esse pensamento ainda. O povo tinha essa visão, que é um erro do outro que eu estou pagando pelo outro. Não é isso, irmão. Jesus aqui nessa palavra muito conhecida, Jesus desfaz esse pensamento aqui de novo. Não foi ele nem o Pai, mas isso é para a glória de Deus. Né? Então isso é um pensamento, até nos nossos dias existe essa forma de pensar. Entrando aqui no terceiro subtópico, cujo tema é o problema em nosso tempo, essa forma de pensar que o povo de Israel tinha, e cujo nós vemos até os discípulos no tempo de Jesus tendo no Novo Testamento, essas formas de pensar, irmão, não se prende apenas no Antigo Testamento, no Novo Testamento ou no começo da igreja primitiva, mas até nos nossos dias hoje existe essa forma errada de pensar. Assim como o povo de Israel acreditava que o pecado dos pais respingava nos filhos, hoje em dia existe a famosa teoria maldição hereditária, aonde as pessoas dizem que estão vivendo uma vida amaldiçoada ou uma vida de pecado por causa de alguma pessoa, por causa de algum parente. E a Bíblia, irmãos e irmãs, ela é bem clara em mostrar que cada um dá conta de si mesmo perante Deus, prestará conta de si mesmo perante Deus no dia do juízo. Romanos 14, 12 diz que de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, eu e você, irmãos, seremos julgados pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Deus não vai aceitar a desculpa que eu pequei por causa de fulano ou de cicrana.
eu pequei por causa do cigarro, por causa que a carne é fraca. Não, irmão, essa desculpa não vai colar perante Deus. E para você ver como essa teoria da maldição hereditária está sendo invadindo, está dentro de muitas igrejas, vou passar um vídeo rápido para você aqui agora e olha a falta de sabedoria e olha a heresia, vamos dizer assim, que está sendo criada dentro de muitas igrejas hoje em dia, no Brasil específico ainda. Veja esse vídeo. Nós vamos agora ouvir um testemunho. Eu queria que você prestasse atenção nesse testemunho. Presta atenção. Qual o seu nome? Rafaela. Rafaela, o que Deus fez na sua vida? Quando eu cheguei, bispo, eu era totalmente perturbada, principalmente pela maldição hereditária. Eu bebia como meu pai bebia, eu fumava como meu pai fumava, eu cheguei a me envolver com mulheres, por muito tempo eu fui bissexual, eu tinha sede de sangue, eu tinha tanta vontade que eu chegava até a tentar provar sangue de alguma forma, ou eu me cortando e bebendo, ou até de outras pessoas. Eu também tinha muita mágoa, uma mágoa terrível, porque quando eu era pré-adolescente eu fui molestada. Então isso fez eu entrar na vida sexual muito cedo. Eu pratiquei sadomasoquismo, também conheci o ocultismo. Eu era muito perturbada, eu tinha a sensação que sempre tinha alguém atrás de mim, sempre alguém colada no pé do ouvido. Onde eu ia, era como se tivesse alguém na minha cola. E vários tipos de perturbações, medo, desejo de suicídio. Eu tentava me matar, mas quando eu ia nos finalmente eu não tinha coragem. Começou com quantos anos isso? Eu sempre tinha eu sentia que tinha uma coisa estranha desde novinha, lá pelos 7 anos. Mas aí quando eu fui crescendo, que eu fui praticando todas essas coisas, isso se fortaleceu mais. Mas desde novinha eu sempre senti que tinha algo estranho comigo. Pensamentos ruins, medo de dormir sozinha, medo do escuro assim, exacerbado. Era desde novinha. Isso durou há quanto tempo? Até os 18 anos, que foi quando eu comecei na corrente. E foi bem difícil no começo. Você levou quanto tempo para se libertar? Foi 4 meses, de chegar na igreja até ter o Espírito Santo. Foi 4 meses. Mas foi uma guerra porque dependia de eu dizer não. Mas quando eu disse também, eu deslanchei, assim. Faz quanto tempo que a tua vida mudou? Faz 5 anos e foi uma grande transformação. Quem olha para mim hoje, me conheceu antes, não diz que é a mesma pessoa. Meus pais, a minha irmã, amigos que um dia me conheceram no passado, não fala que é a mesma pessoa. Totalmente diferente. Mudou completamente? Completamente. Hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada. Antes eu tinha medo do futuro. Eu tinha uma mágoa tão grande desse cara que me molestou, do meu pai, que eu tinha desejo de matar meu pai. Hoje não. Hoje a gente vive bem, a gente convive bem. Tanto que meu pai sempre me elogia, fala que eu sou uma ótima filha. Minha mãe fala que eu sou uma ótima mãe. Hoje eu sou uma profissional diferente porque eu não tinha expectativa de nada. Eu ia terminar a escola, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha medo do futuro porque eu não sabia o que fazer. Hoje não. Eu estou construindo a minha carreira no jornalismo. Hoje eu estou escrevendo até um livro. Então a coisa está deslanchando, bispo. Está totalmente diferente. Deus te abençoe mais. Parabéns. Então, Jadson e Márcio, vocês veem que ela falou, eu trazia uma maldição hereditária. Maldição hereditária. Tudo que aconteceu com o pai dela, estava acontecendo com ela. E muitas pessoas não sabem que elas têm uma maldição hereditária na vida. E como é que aconteceu a transformação? Como é que ela quebrou essa maldição? Vimos no vídeo, né, irmãos, os pastores dizendo da maldição hereditária, aonde a moça ela herdou a maldição do pai, né, do seu parente. E isso é um dos vídeos de muitos que existe. Irmãos, isso não é maldição hereditária, isso é a condição do homem quando está no pecado, né? Todos nós somos pecadores, né? Todos nós temos dentro de nós o sangue de Adão, né? O primeiro homem caiu e por causa disso toda a sua descendência está destinada à perdição. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos libertar, nos salvar, né, irmãos? Então não é a questão de um mal que o pai está e passa para o filho. O pai bebia e passa para a filha. Não, não é isso, irmão. São escolhas, onde os filhos, infelizmente, seguiram o mesmo caminho dos pais. Não é que o pai passou o mal para o filho, ou o filho passa o mal para o seu outro filho, e assim vai de geração em geração, né?
Essa é a forma de pensar desse pastor, mas é uma forma antibíblica que não tem base bíblica, né? Cada pessoa, ela faz a sua escolha e decide o que é que ela vai ser, né? A própria palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21, ó, a parte B do versículo, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, nós seres humanos, irmãos, já somos inclinados para o que é material, para o que é carnal, para o que é mundano. É o resultado do pecado na vida do homem, que leva o homem à imoralidade sexual, que leva o homem aos vícios, que leva o homem ao caminho contrário à vontade de Deus. Amém? Entrando aqui agora no segundo tópico sobre a salvação para todos os seres humanos. Segundo tópico, nós vamos ter aqui 3 subtópicos, que é o primeiro, a esperança para o pecador. Segundo, refutando o pensamento fatalista. Terceiro, 2 situações. No primeiro subtópico aqui, a esperança para o pecador, temos como base Ezequiel 18, versículo 21 e ao 23, que diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus? Não. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Irmãos, a Bíblia é clara em mostrar que Deus não deseja que ninguém se perca, que ninguém seja condenado, que ninguém enfrente o juízo da ira dele no dia do julgamento. E dessa mesma forma, Deus não deseja, irmão, castigar a você, caso nós aqui na terra praticarmos coisas erradas e fugirmos da presença de Deus e Deus possa vir nos punir por isso aqui em vida ainda na terra. Deus não deseja isso, irmãos. Deus não é nem um louco, Deus não é um psicopata. Deus, irmão, ele deseja e quer sempre o meu bem e o teu bem. Só que, porém, irmão, Deus não obriga ninguém a servir a ele. E a graça de Deus, ela abrange a todos e quer alcançar a todos, né? Conforme aqui em Ezequiel 18, você vê: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Uma pessoa ímpia, um exemplo, um traficante, se ele se converter do seu mau caminho, das práticas erradas, Deus perdoa ele e ele pode herdar a vida eterna. Há pessoas que vivem na imoralidade, na prostituição, pessoas que vivem no homossexualismo, homicidas, e a salvação, irmão, é para todos. Nós tivemos um caso agora essa semana daquele ator muito famoso, que ele ficou muito conhecido, que ele matou a sua colega de trabalho, a atriz. Eu esqueci o nome dele agora, se não me engano é Guilherme Paduá. Ele matou a sua colega de trabalho e na cadeia, durante o tempo que ele pagou pelo que ele fez aqui no Brasil, ele veio a se converter, ficou até pastor, se eu não me engano, e essa semana morreu, né? Teve infarto. E eu vejo dessas pessoas falando, foi para o inferno, foi condenado, já era, não presta, acabou, desceu para o inferno de cabeça para baixo. Esse é a fala da humanidade, irmão. Esse é a fala das pessoas. Só que quem sabe é Deus, irmão. Porque a graça de Deus, o perdão de Deus é para essa pessoa. É para mim, é para você, é para todos nós, irmão. Em 2 Pedro 3,9, a palavra de Deus diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se dos seus pecados. Irmão,
Eu mesmo era uma pessoa imoral, errada, andava com quem não prestava e fazia o que não prestava, mas a graça de Deus me alcançou. Olha só, esse era eu aqui, ó, conforme nessa imagem, ó. Eu era cego, meus irmãos e minhas irmãs, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus me alcançou e me libertou de uma vida cega de pecados e de erros. Entrando agora no subtópico número 2, refutando um pensamento fatalista, o base aqui é o versículo 20, a alma que peca, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que é esse pensamento fatalista? Esse pensamento que o povo de Judá, que os exilados na Babilônia tinha da época, que eles achavam que o que eles estavam passando era algo determinado, era algo fixo. E a doutrina do fatalismo é uma doutrina que afirma que todos os acontecimentos ocorrem de acordo com um destino já fixo, já estabelecido. Um destino inexorável. Inexorável. O que isso quer dizer? Que não adianta rogar, que não adianta orar, que nada vai mudar. Esse era o pensamento desse povo. E é algo antibíblico, irmãos. Fora do comum. Porque a Bíblia é clara em mostrar, Deus é claro em mostrar, que quando um povo se arrepende, quando o homem muda de caminho, muda de destino, muda a sua atitude, Deus, irmão, muda o decreto sobre aquele homem. Mas tem que ter a mudança. O homem tem que querer a Deus, tem que aceitar a Deus, porque Deus não quer robô do lado dele. Do mesmo jeito, lá no Jardim do Éden, Deus fez o homem, fez a mulher, mostrou o caminho do bem e o caminho do mal. E eles escolheram o quê? Pelo caminho do mal. Só que Deus é tão misericordioso, e Deus é amor, e Deus também é justiça, que Deus, irmão, deu a chance para o homem ainda. Demonstrou misericórdia para o homem. Então, o profeta Ezequiel, mais o profeta Jeremias, eles confrontaram esse pensamento fatalista do povo, tanto de Judá como os cativos da Babilônia, que achavam que isso que eles estavam passando era algo estabelecido, determinado, que nada, nem ninguém, nenhuma situação poderia mudar. Só que só tinha uma situação que poderia mudar, irmãos. Eles se arrependerem, orarem a Deus, mudar seus caminhos, mudar suas atitudes, e o Deus o perdoaria. Caso contrário, continuaria do mesmo jeito. Algo que chama a atenção, né? Que o profeta Ezequiel, ele era sacerdote, mas ele estava exercendo um papel ali no meio daqueles cativos, um papel de um pastor, né? Apacentando, ensinando, cuidando, mostrando para o povo, irmão. Falando a verdade para o povo. Só que não adiantou de nada, o povo não deu ouvidos. A palavra de Ezequiel entrou no ouvido e saiu no outro, no ouvido daquelas pessoas que estavam cegas. E entrando aqui agora no terceiro subtópico, do tópico número 2, ainda sobre a salvação para todos os seres humanos, nós vamos ver duas situações, que é esse terceiro subtópico. O base é o versículo 2, diz aqui é o 18, versículo 22 e versículo 24. Nessas duas situações aqui, quando a gente lê aqui os versículos 2, 21 e o 24, nós vemos duas situações. Olha que a Bíblia diz: que pensa vós, os que usam essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uva verde, dentro dos filhos se embotaram. Mas se o ímpio, versículo 21, se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Versículo 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De toda a sua justiça que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá.
Herá. Aí o que acontece, irmão? O povo tinha dois pensamentos, né? O povo estava o quê? Julgando, dizendo que Deus não era justo e que eles estavam se achando justos diante dessa situação. No versículo 25, a palavra de Deus diz assim: dizem, porém, Deus falando, o caminho do Senhor não é direito. O povo estava falando isso. Deus não é direito, o caminho do Senhor não está certo. Aí Deus diz: ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Então, irmão, para o povo estava achando e acusando Deus de injusto, que Deus não era justo, que Deus estava sendo injusto com o povo. Só que, na verdade, irmão, quem estava errado era o povo. Só que o povo não estava enxergando, não estava querendo ver. E nós temos que entender que Deus não é injusto. Deus nunca é injusto. Tudo que Deus faz, Deus é justo. Deus dá tempo para o povo se arrepender. Deus levanta homens de Deus para pregar, mas o povo não escuta. Um exemplo claro. Você vê Judas Iscariote, andou com Jesus, teve o melhor mestre do seu lado, participou de um longo período de treinamento, de discipulado, mas foi para o inferno, irmão. Foi para a condenação. E você vê um ladrão na cruz, aquele ladrão que foi salvo, porque creu em Jesus no último minuto da vida dele. Aquele homem não participou de Santa Ceia, não participou de um discipulado, não fez milagre, mas ele creu. E o que eu e você precisa entender é que nós precisamos crer. Crer em Deus, crer na Bíblia, crer em Cristo Jesus que morreu por nossos pecados. Então Deus não é injusto, Deus é justo, irmão. E como eu falei no início da aula, e digo de novo, o homem sempre procura alguém para culpar. E nesse caso aqui, o povo quis acusar Deus de injustiça, que Deus não estava sendo justo com eles, que os caminhos do Senhor não eram justos. Então Deus usa o profeta Ezequiel para mostrar para o povo que os caminhos que estavam errados era o povo. O caminho que estava certo sempre foi e sempre é os caminhos de Deus. E entrando no terceiro subtópico e último, sobre a reação de Israel diante disso que Deus falou usando o profeta, nós vemos o primeiro subtópico aqui, é uma pergunta retórica, o segundo, sobre a justiça, e o terceiro, o arrependimento. Uma pergunta retórica. Ezequiel 18, 25. Dizes, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Ou não são os vossos caminhos tortuosos? Deus, irmão, ele faz uma pergunta para o povo, mas já faz a resposta no meio. Porque Deus ele faz uma pergunta retórica. E esse tipo de pergunta não requer uma resposta, pois o próprio autor que dá a pergunta também já responde. Por que Deus faz isso? Porque Deus é Deus, irmão. Ele nem necessita que nós venhamos querer se justificar para Ele por algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque Deus ele já nos conhece, irmão. Então não adianta você querer dar desculpa para Deus, dar desculpa pelas nossas atitudes, desculpa pelos nossos erros, pelas nossas falhas para Deus, para tentar achar algum ponto fraco de Deus, que isso não vai adiantar, irmão. Isso funciona com o homem, com a justiça do homem e na terra. Mas com Deus isso não funciona. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe tudo, ele vê tudo, está em todo local. E o nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 2, verso 23 ao 25, a Bíblia diz, irmão, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de alguém para testificar do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, essa pergunta retórica aqui, que Deus pergunta para o povo e já responde, a pergunta que Deus faz, o próprio Deus responde, isso era para mostrar, irmão, que Deus conhece o povo, que Deus conhece nós mais do que nós mesmos nos conhecemos. Agora, no subtópico aqui, o segundo, sobre a
justiça. Sobre a justiça, irmão. Aqui, irmão, nessa parte onde Deus vai tratar o povo, Deus disciplina o povo, a Bíblia ela mostra que existem dois tipos de justiça na palavra de Deus. Primeiro, a justiça remunerativa, que é um reflexo do amor divino, que recompensa aqueles que obedecem. E aqui em Ezequiel 18, a Bíblia mostra claramente que aqueles que decidem se arrepender dos pecados, aqueles que decidem viver conforme os padrão de Deus, conforme a justiça de Deus, mesmo que a pessoa fez muitas coisas erradas, Deus o perdoa. E isso é o quê? É a justiça remunerativa, o amor de Deus, mediante a obediência do homem, quando o homem decide mudar de vida por amor a Deus, pelo que Deus fez por nós. E isso é aquela justiça que está em Romanos 5,1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a justiça. Quando o homem crê, quando o homem muda de vida, o amor de Deus, a justiça remunerativa, a justiça justificativa, que justifica o homem, ela cobre o homem. Mas, irmão, quando o homem não decide se arrepender, quando o ímpio não decide mudar de vida e continuar nas suas práticas pecaminosas, o juízo de Deus espera e vai ser atribuída a ele a justiça retributiva. O que é isso? É a justiça da expressão da ira de Deus para punir o pecado, porque Deus pune os desobedientes. E quando Deus aplica essa justiça, irmão, é a justiça que pune, que vai julgar. Isso faz parte do quê? De uns atributos de Deus. Deus é justo e Deus é santo. Deus não suporta o pecado, não suporta o erro, e o pecado e o erro não habitam onde Deus está. Então, irmão, Deus é justo, Deus é justiça e Deus é amor. A justiça de Deus, irmão, é duas. Ou é da graça ou é do julgamento. Então, aqui especificamente, Deus estava usando Ezequiel para falar para o povo: olha, ou vocês mudam de vida, ou vocês continuam nas práticas e receberão o juízo, a disciplina, a punição. Então, irmão, a justiça de Deus, ela trabalha dessas duas formas. Uma é a justiça do perdão, mediante o arrependimento dos pecados. A outra é a justiça retributiva, para punir o pecado. No último e terceiro subtópico aqui, sobre o arrependimento, vemos o versículo 27 e 28 de Ezequiel 18, que diz assim: desviando-se o justo da justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio na impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Aqui, irmão, esses dois versículos revelam verdades da palavra de Deus para nós. Duas verdades especificamente. Primeiro, revela que tanto um justo que se desvia dos caminhos do Senhor, ele está prestes a ser punido. Por tudo que ele fez de bom, irmão, mas por ele se desviar e voltar à prática dos ímpios, o que ele fez não será lembrado. E revela que o ímpio, por mais pecador que seja, por mais imoral que seja, se ele se arrepender dos seus erros, das suas falhas e entrar nos caminhos do Senhor, Deus o perdoa e não será punido pela antiga maneira de viver, irmão. E isso é o que eu acabei de falar. É as duas justiças de Deus agindo. Não tem impunidade nenhuma, irmão. Deus é justo. Deus age com justiça. Deus, irmão, não age com imparcialidade com ninguém. E nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, Deus dando oportunidade para os moradores de Canaã se arrependerem das suas falhas, irmão. Demorou cerca de quase 400 anos para Deus poder disciplinar aquele povo de Canaã, que morava naquela região. Olha o que no livro de Gênesis 15, 13 a 16, a palavra de Deus diz: então disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, ao qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza,
e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Veja, irmão, Deus, ele deu tempo para aquele povo se arrepender dos seus pecados, da região ali de Canaã, tudo aquilo. Mas o povo não se arrependeu. Vemos também no Novo Testamento, irmão, a palavra de Deus nos mostrando que Deus também dá tempo para todo mundo se arrepender. Segundo Pedro 3, 8 ao 10, a palavra de Deus diz: mas amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras nela há de se queimarão. Então, meu irmão e minha irmã, Deus, ele dá tempo para o homem se arrepender. Ele usa pessoas para falar. Ele usa situações e coisas para abrir a mente do homem e trazer a verdade para a vida dele. E o desejo de Deus, irmão, é que todos se arrependam. O desejo de Deus é que todos forem salvos, irmão. Mas, irmãos, Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus não obriga ninguém a seguir a Ele. Deus é justo, irmão. Deus mostra o caminho certo e o caminho errado. Então, cabe a nós a decidirmos hoje se nós queremos o caminho da vida ou o caminho da morte. Amém? Que Deus abençoe a você, que Deus continue te abençoando. Siga o canal, compartilhe o canal no nome de Jesus. Amém?